Gostaria de saber quem aqui teve um dia bom, quem teve um dia alegre. Levanta a mão aí pra gente. Amém. Tivemos um momento abençoado lá com os jovens hoje. Então, Deus tocou no meu coração. Vou perguntar para vocês: onde está guardado o tesouro de vocês? Porque Jesus fala que onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração. E confesso para vocês que agora eu me alegro muito de estar aqui com a banda dos jovens, estar aqui em cima, tocar, estar aqui no louvor é algo muito gratificante para mim, é bênção de Deus na minha vida. Acredito que esse seja o meu tesouro e faço a pergunta para vocês: qual é o tesouro de vocês? Sabendo disso, você que está nos acompanhando online também, seja muito bem-vinda. Saiba que tem uma cadeira especial aqui para você. E atualmente nós estamos localizados na rua Ana Herbonato Tozin, número 237. Amém? Vamos nos colocar em pé para adorar no nosso Deus.
Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Amém? Quem nunca recebeu uma palavra, uma promessa para sua vida, algo que Deus colocou na vida de vocês e que vocês acreditam, mas às vezes parece que nunca chega, mas saibam que tudo tem no tempo do Senhor e que Deus é Deus de promessa e Deus não é homem para mentir. Então, uma hora, quando for da vontade dele, vai vir. Pode acreditar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha noite como montes sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que encarnado em qualquer hora e em qualquer lugar. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece.
de nós, tua presença me trazer. Santo do Santo, algo mais abençoe, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu amigo, esse prazer tenho, só tua graça me basta, tua presença me trazer, só tua graça me basta, tua presença me trazer, só tua graça me basta, tua presença me trazer. Pode se sentar. Então, você está vendo um vídeo agora, um convite muito especial. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Bom, esse é o nosso culto especial dos Guardiões. Os jovens estão convidados, a igreja está toda convidada. Vai ser no dia 29 de novembro e vai ser um culto bem especial, bem divertido. Então, para todos os jovens de todas as idades, estão mais convidados a estar presentes às 6h30, no dia 29, vai ser num sábado, 29 de novembro. Espero todos vocês lá. Ah, uma coisa importante. Sabe aquela camisa branca que faz tempo que vocês não tiram do armário, que estão lá, já está guardadinha ali para o momento? É essa camisa que vocês vão ter que vir nesse dia. Vocês podem trazer uma para trocar, mas é especial que vocês tragam uma camiseta boa assim, antiga, branquinha, para a gente poder manchar ela um pouquinho. Agora vamos estar entrando no momento de dízimos e ofertas. Você que preparou o dízimo, pode estar vindo aqui à frente enquanto a gente canta mais uma canção, colocar no gasofilácio, ou tá lendo o QR Code. Então, eu vou estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos em Tua presença, Pai, agradecendo por estar aqui presente, agradecendo por todos que estão aqui, Deus. Que o Senhor possa estar no nosso meio aqui, sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando os dízimos e as ofertas, Pai, na sua igreja, Deus, o Senhor proveu e eles vão estar te devolvendo o que é Teu, Pai. Então, que o Senhor possa estar abençoando nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Pode levantar eles. Isso eras a palavra, e com teus olhos ensinou o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou, por esse nome por esse nome o nome de Jesus. Por esse nome maior que tudo ele
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, nos ressuscitaste, vivo está. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo potestade. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Esse Deus que é poderoso, que vive e reina para todos sempre. Você foi abençoado pelo Senhor essa semana? Você tem motivos de gratidão, de louvor e adoração a Deus? Então vamos ter o nosso tempo de orações, frases. Leve a sua voz ao Senhor e diga isso. Senhor, eu te louvo, porque eu te adoro, porque, e diga isso ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos levantar aqui um clamor ao Senhor, adorando, celebrando, porque maravilhoso é o Senhor, digno de toda honra, de todo louvor, adoração e exaltação. Feche os seus olhos e reverentemente na presença do Senhor, vamos adorar o Senhor com nossas orações, frases. Levante a sua voz e fale ao Senhor. Aleluias. Amém, ó Deus. Amém. Aleluias. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Aleluias. Obrigada, Deus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Pai, eu te louvo pelo tempo de descanso. Obrigado a Deus, porque o Senhor cuidou da tua igreja, cuidou de mim. E podemos, ó Deus, estar juntos para mais esse período que vamos estar nesses últimos meses, ó Deus, nos preparando para o final desse ano. Obrigado, ó Pai, pelo cuidado do Senhor com a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque mesmo passando por lutas e dificuldades, o Senhor tem sido a nossa torre forte, o nosso castelo forte, aquele que vem com livramento sobre nós. Continuamos orando a Deus, pedindo o consolo do Senhor sobre a irmã Sirlene e a sua família. Ó Pai, traga refrigério nesse tempo de luto, traga graça e paz sobre a vida da tua serva e dos seus familiares. Ressignifique, ó Deus, esse tempo em que o choro vem, mas traga a alegria, sabendo, ó Deus, que o teu consolo e a presença do teu Espírito é constante na vida dos teus servos. Continue conosco, ó Deus. Nós queremos ouvir o Senhor. Fale ao nosso coração, porque nós somos dependentes do Senhor. E não há outro Deus em quem nós queremos nos curvar em adoração, que não o Senhor. Porque só o Senhor é digno deste louvor, desta adoração. Pois fazemos assim em culto, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar.
daqui a 2 sábados, o dia 29, nós vimos a propaganda, né, dos nossos guardiões com os jovens, mas aqui tem uma coisa muito importante. Estamos vendo o crescimento da nossa igreja nos nossos filhos, o que significa dizer que nós somos os responsáveis em apoiá-los e estar com eles, para que eles possam crescer e gostar das coisas do Senhor como nós. Se nós estamos aqui, é porque temos gostado das coisas do reino, das coisas do Senhor. E para que os nossos filhos, netos gostem, a gente precisa motivar, incentivar, estar junto, para que eles entendam que não é só o falar, mas também é um viver, é uma disciplina, é uma constante do dia a dia. Nós celebramos ao Senhor em todos os momentos, assim como celebramos o dia de hoje, e já tivemos momentos de adoração, já celebramos ao Senhor durante a semana, nos nossos pequenos grupos, e certamente você está sendo desafiado e desafiada a celebrar o Senhor nos próximos domingos de dezembro. Os nossos pequenos grupos vão participar, e nós já desde o primeiro domingo de dezembro, dia 4, nós vamos ter apresentações celebrando o Natal de Cristo Jesus. E fazendo assim, toda a igreja, todos nós, vamos participar e celebrar. Então, se envolva, participe. Teu líder vai estar orientando, desafiando você a participar, a se envolver, porque juntos nós adoramos e celebramos, e assim fica melhor do que deixarmos que outros façam. Além disso, no dia 21 de dezembro, nós teremos um culto de celebração com batismos. 5 dos nossos irmãos queridos vão estar confessando publicamente a fé em Cristo Jesus através dos batismos. Então, os irmãos nos pequenos grupos já estejam se mobilizando para essa grande festa que nós vamos fazer aqui. Nosso dia de culto de batismos é um evento extraordinário, é uma grande festa. Se tem festa no céu, por que não fazer aqui na terra, não é isso? Então, nós vamos continuar fazendo essa grande celebração. E já esteja em oração pelos nossos queridos irmãos que vão testemunhar a fé publicamente, a sua fé em Cristo Jesus publicamente. E que como igreja nós possamos ser esse suporte, esse apoio, amparando, ajudando, cuidando e caminhando junto com esses novos irmãos que estão seguindo nessa jornada de fé conosco. Antes de nós já vamos multiplicar os nossos grupos aqui com os guardiões, com o infantil e o maternal, mas eu gostaria que nós celebrássemos o Senhor também. Nós temos um casal que está celebrando 14 anos de casamento. Venham aqui à frente, isso. Vem também, Luquinhas, porque você é o fruto desses 14 anos, isso, pode vir, pode vir. O casal que anda uniformizado, né? Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu tenho dito que como igreja, nós precisamos celebrar esses pilares da vida. Enquanto o mundo destrói a união conjugal, o Senhor Deus, Ele veio firmar a união conjugal, a família, o casamento. E viver como casal nos dias de hoje é um grande desafio. Sim ou não, igreja? Quem aqui disse para mim que é fácil viver como casal? Vamos, família, levanta a mão. Muito bem, tem que ter muita oração, né? Semana de jejum tem que estar junto ali. Mas felizes porque quando chegam a celebrar 14 anos, é uma bênção. E eu gostaria que nós orássemos, nós vamos ficar em pé também, mas está conosco aqui o pastor Elton Rangel. E eu estava conversando com ele, eu perguntei quantos anos de casamento. Ele falou, tem mais de 60. E quem aqui já tem mais de 60 anos de casados aqui? Mas ele não está aqui, irmã. Quase chegando lá. Hora para chegar lá, irmã Mauri.
Então nós vamos orar por esse casal. Pastor, eu gostaria que o pastor viesse para estar orando pelos 14 anos de casamento desse jovem casal, pedindo pela vida deles. É possível? É? Pode vir, pastor. Nós vamos ficar em pé. O pastor Elton é um missionário, pai de missionários, um homem que tem inspirado, ainda quando eu estava na Junta de Missões Nacionais, eu já me inspirava na vida deles, plantador de igreja, missionário em Portugal, vários países, mas um homem de Deus, um homem junto com a sua esposa, né? Pastor, ore por esse casal. Eles estão celebrando 14 anos de casamento. E eu gostaria que, como igreja, estendêssemos as mãos para eles. Nós vamos orar. Sempre é um privilégio oferecer diante de Deus estas pessoas jovens, ocupando o nosso lugar, não é? Porque os anos passam rapidamente e nós voamos. E não tenham dúvida de que vai passar isso com vocês também. Quando chegar a 60, 65 anos de casado, vocês vão ver como é que é. Querido e amado Padre, neste momento estamos delante de tua presença e queremos dar-te as graças, Senhor, por tu carinho de uma maneira maravilhosa, Senhor. Graças por suas vidas, jóvenes todavia, servindo-te a ti, Senhor. E isto quer dizer, Senhor Deus, que tu lhes vais abendecer abundantemente. Cuida de seu Hijo também, Padre. Esté com eles e mantenha tu Espírito Santo, Senhor, ao redor de eles. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Esse é o Luquinhas. Desculpa te orar. Gostaria de convidar o Pedro Henrique, que viesse aqui à frente, nosso obreiro. O infantil, o maternal e os guardiões podem se multiplicar. Tivemos uma oração em espanhol, coisa maravilhosa. O pastor Elton é o avô do Pedro Henrique, então já sabe aqui como é, né? A inspiração desse moço, de onde vem, né? E eu tive o privilégio de, quando ele ainda não era nem projeto, estudar com a mãe dele no seminário. Então, né? E Deus fez com que aquilo que começou nos avós se perpetuasse na vida dos filhos e agora os netos. Mas eu quero orar pela vida do Pedro Henrique, só vou esperar que os nossos pequenos terminem de subir. Quando nós oramos pelos pequenos, irmãos, é porque no nosso coração precisa existir esse desejo, que a mesma graça e a fé que alcança a nossa vida, alcance nos nossos filhos e que chega aos nossos netos. Quando oramos pedindo que a bênção de Deus de dentro da nossa casa, o reino venha à terra, que venha dentro do nosso lar, e entregar os nossos filhos para que Deus os use, como Ele quiser, onde e quando Ele quiser. E nós não temos controle disso. Por exemplo, os pais do nosso obreiro Pedro Henrique estão lá, hoje estão na África, em Moçambique. E ele está servindo ao Senhor, se preparando para continuar. Desafio para vivermos nesse entregar tudo que temos ao Senhor. Então nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Quero colocar a vida desse servo de Deus diante do Senhor. E que você também coloque a sua mente agora. Não sei se você tem alguma preocupação, algo que está afligindo o seu coração. Coloque agora diante de Deus. E peça que Deus resolva isso. Para que a sua mente esteja sendo levada cativa pelo Senhor agora. E que aquilo que Ele tem para você nessa hora seja entregue ao teu coração. Pela boca desse homem que vai ministrar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós colocamos diante do Senhor essa congregação, colocamos diante do Senhor os nossos corações, colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa mente e pedimos que o Senhor a leve cativa ao Senhor, para que
tudo aquilo que o Senhor tem para nós ainda hoje, todo recado, toda palavra, toda admoestação, toda exortação, toda palavra profética que a tua palavra tem para nós hoje, seja entregue pelo teu servo. Que ele seja a boca do Senhor a falar conosco. Que a tua bênção e a tua graça seja com o teu filho. E que o nosso coração, a nossa mente esteja atenta ao teu ouvido, pois nós queremos te ouvir. É a oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem? Bom, eu já fui apresentado, eu sou o Pedro Henrique, eu sou um pecador perdoado e é muito bom estar aqui com vocês. Um dos momentos mais importantes na história da humanidade, que a gente tem algumas imagens aqui, onde a cidade de Berlim, que havia estado dividida pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Berlim finalmente foi unificada novamente. Novamente eles eram um só povo. Novamente a identidade deles era de Alemanha. Não mais divididos, não mais separados. E então, naquele dia, as pessoas subiram no muro, fizeram uma série de coisas, quebraram algumas partes deles também. Mas eles estavam comemorando e celebrando. Eles sabiam que a história deles estava tomando um novo rumo. A história deles estava começando algo novo, algo único, algo especial. Isso significava algo novo para a identidade deles. Eles gritavam em cima do muro Freiheit, que significa liberdade. Liberdade, fomos feitos para sermos livres. Fomos feitos para sermos livres. E a nossa identidade, muitas vezes, ela carrega histórias que nós não gostaríamos de apresentar para as outras pessoas. Que, se somos bem honestos, a gente prefere esconder debaixo do tapete. A gente prefere não contar e não comentar. E para a Alemanha, isso por muito tempo foi assim. A própria capital estava dividida. E isso era muito triste. Um país que fez grandes coisas, que ainda hoje faz grandes coisas, mas que tinha a sua identidade rachada. E então esse dia foi uma comemoração maravilhosa do que estava acontecendo na identidade deles. E houve outro povo que também teve a sua identidade moldada e formada como nação e que muros estavam envolvidos. E a grande vergonha e tragédia que o povo de Israel, o povo de Judá precisou enfrentar foi a queda da sua cidade no ano 586 a.C. Nabucodonosor veio com seus carros de guerra, com seus soldados, as lanças, os escudos, destruiu a cidade, tomou o templo, levou todos os objetos de ouro que estavam dentro do templo e os levou para a Babilônia. Ele havia conquistado, destruído e humilhado o rei Zedequias. E o povo de Israel, que havia pecado e havia se afastado de Deus, tinha na sua identidade uma enorme mancha de derrota e de vergonha. E talvez na sua identidade você se sente assim. Talvez na sua identidade você consiga identificar os pontos claros de vergonha e derrota, os pontos que você gostaria que não tivessem acontecido, os pontos que você se arrepende. E a grande boa notícia que Jesus nos dá é que Ele, mesmo conhecendo os nossos fracassos, as nossas vergonhas, Ele nos oferece uma nova história, uma nova identidade, um novo propósito. Ele não desiste de nenhum de nós, nem mesmo no ponto mais baixo da nossa história. E então Ele levanta pessoas para nos abençoar. Ele levantou Neemias para poder abençoar o seu povo e restaurar uma cidade que estava destruída, que tinha a sua identidade manchada. E então, em Neemias 12, nós vemos a
consagração dos muros dessa cidade. E eu convido os irmãos a que abram as Bíblias em Neemias capítulo 12. E nós vamos estar conversando sobre essa identidade que precisa ser formada e principalmente consagrada ao Senhor. Será que a nossa identidade está completamente consagrada ao Senhor? O que falta do nosso coração para entregar a Ele? Quais são as coisas que nós temos vergonha, que não tem solução e que é melhor Deus não mexer? Muros erguidos e corações consagrados. Em Neemias, capítulo 12, nós começamos, eu vou ler apenas agora o primeiro versículo. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras. Neemias, o capítulo 12 de Neemias começa com uma lista de pessoas que estavam na volta do povo de Israel da Babilônia. Eles haviam tido a permissão pelo rei Ciro de voltarem, então eles voltaram com um cara chamado Zorobabel e o sacerdote Josué. Eles foram pessoas importantes, marcos na história do povo de Israel. E então Neemias começa com essa lista de pessoas que vieram, de levitas, de pessoas essenciais e importantes na história, que carregavam a história desse povo. E ele começa com uma lista bem longa de pessoas que talvez você se perca no meio dos nomes, mas tem ótimas sugestões para os nomes de filhos de vocês, caso vocês queiram aceitar algum. Mas ele principalmente foca no que isso simboliza de marco. A volta do povo de Israel para Jerusalém foi um marco na história deles. E então, na nossa caminhada, a gente precisa também entender isso. Nós precisamos de marcos, de pontos, de memoriais. De momentos onde nós falamos e dizemos, aqui nós nos encontramos com Deus. Aqui neste dia nós tivemos um encontro, nós fomos encontrados. Aqui neste momento o Senhor veio, o Senhor nos resgatou. Aqui Jesus veio e fez algo maravilhoso por nós. Aqui Jesus veio e mudou a nossa história. Porque nós nos esquecemos com muita facilidade. A gente se esquece mesmo do que Deus fez por nós. Às vezes a nossa identidade está naquilo que nós sentimos e não na história que Deus está construindo nas nossas vidas. É muito fácil a nossa identidade ser o que nós sentimos e não quem somos realmente em Cristo Jesus. Precisamos de marcos, precisamos de memoriais. Então talvez tenha aquele livro cristão que você leu faz um tempo e que ele foi muito importante na sua caminhada. Talvez teve aquele culto onde uma pessoa ministrou que falou profundamente ao seu coração. Por favor, anote isso. Tenha na sua Bíblia marcações, tenha no seu celular marcações e anotações de palavras que o Senhor entregou para você. Momentos onde Deus veio e se encontrou com graça com você. E momentos, que momento lindo que a gente pode ter, que é o nosso batismo. Que memorial, que memória boa, que memória maravilhosa que nós temos. Onde a gente pode comemorar e celebrar que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Que por causa de Jesus a gente tem uma nova história. É muito especial isso. Como família, nós nos encontramos com a minha irmã. Minha irmã não mora no Brasil, e nós levamos um presente para ela, que era um quebra-cabeça de 1000 peças com lugares do Brasil. Então nós, como família, como presente de formatura da Anne, nós montamos um quebra-cabeça de 1000 peças. A gente demorou muito tempo, é uma coisa que eu e meus pais a gente gosta muito de fazer.
E quando a gente fez isso, a gente pôde ver o sorriso, a gente brincava, a gente escutava músicas no meio de tudo isso, e a gente ia conversando e tendo tempos juntos. E depois que a gente montou o quebra-cabeça, a gente fez um negócio que a gente... É muito legal, a gente vira todo o quebra-cabeça, cola jornal atrás e coloca num quadro de pintura, que ele é mais barato do que moldurar o negócio inteiro. O vidro é caro, gente. Poxa. E aí aquele quebra-cabeça fica como um marco na parede do quarto da minha irmã. Meus pais vieram aqui, estiveram comigo, eu me formei e eu lembro do dia quando nós estávamos montando isso. E é tão simples, mas a história que tem por trás é ela que conhece, é o significado que ela tem, que ela colocou para tudo isso. E é um momento em família que nós tivemos. E é muito fácil a gente se esquecer dos momentos em família como igreja que nós tivemos. Nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Dos momentos quando vamos em um retiro ou um acampamento e a palavra do Senhor falou poderosamente nas nossas vidas, então a gente vai lá e anota nas nossas Bíblias. O momento quando Deus vem ao nosso encontro, talvez ministrando num PGM. A gente precisa dessas coisas. Dessas lembranças da nossa identidade, de que nós somos perdoados, somos filhos, somos amigos, que Deus não levou em conta as nossas transgressões, mas que Ele nos perdoou, e que mesmo nos pontos mais baixos o Senhor ainda vem e nos encontra. A nossa identidade é de perdoados, é de amados pelo nosso Pai. E essa identidade precisa estar marcada, precisa estar registrada. Então essa lista é muito importante para esse povo, para essa família de Israel. Mas ela não fica apenas no passado, a nossa identidade também é algo no presente. Então o povo de Israel ali naquele dia, quando eles haviam reconstruído os muros, eles fizeram algo, convocaram esses levitas, os descendentes dessas pessoas, que haviam estado com Zorobabel na volta. Eles convocaram essas pessoas dedicadas ao louvor, dedicadas à adoração. E o que foi que eles fizeram? Eles agradeceram a Deus e celebraram pelo que Deus havia feito na vida deles. E essa celebração, ela é muito importante. Porque mesmo com os muros reconstruídos, mesmo com a segurança restaurada dentro da cidade, é muito fácil a nossa cultura continuar como uma cultura de Babilônia. O povo de Israel havia vivido 70 anos na Babilônia e depois foram influenciados pelos persas. Então haviam coisas de feitiçaria, haviam práticas imorais, havia uma série de hábitos que eles haviam desenvolvido que não estavam na lei de Moisés, no propósito que Deus tinha para a vida deles. Então a cultura deles precisava ser transformada por meio da adoração, por meio da celebração. Porque muitas vezes a gente acaba construindo um muro dentro dos nossos próprios corações. E a gente separa o domingo do restante da semana. A gente se comporta de um jeito aqui no domingo, na celebração, mas falar palavrão pode na segunda-feira. Pelo menos eu não estou na igreja. Ou pelo menos mentir, dar aquela saidinha, está tudo bem. Pelo menos ninguém está olhando. E a gente é profundamente confrontado sobre isso no domingo, mas isso não muda o nosso comportamento na segunda-feira. A gente fala sobre amor e perdão e restauração das nossas vidas no domingo, mas a gente não olha diferente para as pessoas que estão ao nosso redor no nosso trabalho, na segunda-feira e na terça. A graça de Jesus que alcançou as nossas vidas aqui hoje, ela é suficiente para amanhã, até sexta-feira, sábado e domingo também. Ela é suficiente para a eternidade inteira. Ela é suficiente para todos os dias das nossas vidas. E ela é digna de celebração. Ela é digna de ser comemorada. Então, no versículo 27... o texto diz assim: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas, aqueles descendentes dessas pessoas, foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação com alegria.
Não é triste, não é com a cara emburrada, não é com a cara frustrada de que, poxa vida, por que eu tive que vir aqui? Não, é com alegria. Olha só o que Deus fez nas nossas vidas. Olha só o que o Senhor está fazendo na nossa história, na nossa identidade. Isso é maravilhoso, isso precisa ser comemorado. Eles vieram alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal, das regiões de Zeba, Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo e as portas e os muros. É muito interessante essa parte, porque fala sobre a purificação não só do povo, mas também da nossa estrutura. E a nossa estrutura precisa estar transformada por Deus, precisa ser dedicada ao Senhor. Várias famílias, a primeira coisa que elas fazem quando tem uma casa nova é orar por essa casa e entregar essa casa ao Senhor. E a gente não pode parar só porque depois de um tempo a gente comprou uma nova televisão, mas a gente esqueceu de fazer essa oração também pela televisão. Porque, por favor, o que a gente enxerga na TV precisa ser santo e puro e adorar o nosso Deus. Precisa ser parte. O que a gente enxerga na televisão faz parte de como nós nos enxergamos. É a mensagem que o mundo está passando para nós. E se a gente não purificar isso, vai entrar pecado. Se a nossa cozinha não está santa, e se o nosso quarto? Porque se a cozinha estivesse santa, teria generosidade e oferta para as outras pessoas. A gente cozinharia além para poder entregar para os outros. A gente descobriria formas de poder fazer algo para convidar as pessoas para a nossa casa, porque é uma casa santa, é uma casa consagrada ao Senhor. E como parte desses memoriais, a gente precisa fazer isso. Que lindo poder orar e celebrar um casamento. E agradecer a Deus por isso. E que marco importante. E que venham muitos mais. E os marcos na nossa vida, como eles são maravilhosos, eles são marcos do que Deus está fazendo na nossa vida. E se nós não comemorarmos os marcos que Deus está fazendo na nossa vida, a gente vai lembrar mais dos fracassos que a gente tem. Mais das coisas erradas. E não do perdão e da graça maravilhosa que Deus nos dá. E tem outra coisa muito importante nesse texto, que esses levitas, eles são descendentes dos levitas que Davi havia consagrado. Então tem toda uma história de trabalho que Deus está restaurando, Deus está colocando de volta no lugar. Deus está colocando isso para que seja de novo santo, para que seja de novo debaixo do propósito de Deus. Deus tinha um propósito para os levitas, que eles fossem santos e consagrados no templo. E esse propósito quebrou por causa do pecado. Então Deus vem e restaura isso. E aí por isso tem essa consagração do povo, consagração dos levitas, consagração dos muros, consagração das portas, e precisa ter também nas nossas vidas. Uma consagração que vai de domingo a domingo, todos os dias da semana, todos os meses, todos os anos. É uma vida inteira consagrada ao Senhor. E depois, inclusive, os muros que são consagrados, os levitas separam, no versículo 31, eles separam as pessoas que vão andar e vão cantar no muro inteiro. Eles vão fazer uma passagem, o caminho deles, a jornada, para que toda a cidade de Jerusalém seja santificada, porque esse é o desejo do coração deles. Eles vão cantar louvores a Deus. Olha só, o cântico e o louvor fazem parte da consagração. Fazem parte da purificação, porque a adoração importa, a adoração é relevante, o que nós cantamos, o que nós falamos é importante. Então eu não posso ficar escutando músicas com palavrão. Eu preciso escutar músicas que edificam e que exaltam o nosso Deus. Então eles fazem isso por toda a cidade, para que toda a cidade esteja cheia da presença de Deus. E eles estão obedecendo aquilo que Davi havia falado para eles. Eles querem cumprir a lei de Moisés. E que coisa bonita que eles estão fazendo.
é muito importante o que nós fazemos com a nossa vida e ela é marcada pelo nosso culto. É por isso que existe cultura. A nossa forma de cantar, de adorar no domingo, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas que estão aqui, conta uma história. Conta uma história, uma narrativa. O culto é uma história. É a história do que Deus fez por nós. E o propósito do culto aqui hoje é que essa história de perdão e de restauração seja para todos os dias da semana. Para a gente poder oferecer perdão e graça para todas as pessoas. E vejam, eles tinham uma cultura que veio da Babilônia. Então o que Deus faz para poder mudar essa cultura? Eles fazem um culto. Um momento de adoração para poder agradecer a Deus. O que nós fazemos aqui no culto é muito importante estarmos aqui e sermos moldados pelo que está acontecendo aqui, pela leitura da Bíblia, pelas orações, pelas músicas, por sorrirmos para as pessoas que estão ao nosso redor. E darmos um abraço e lembrarmos que não estamos sozinhos, somos parte de um povo. O culto ele é muito importante e ele conta a nossa história. Ele conta a nossa história. É a história de Jesus, do que Jesus fez por nós. E isso precisa ser levado para todos os dias. Então, Neemias 12 está nos convidando a fazermos duas coisas. A fazermos memoriais. E a nos santificarmos para o Senhor. E a gente faz isso através do louvor. Através de separarmos tempo para Deus. Através de vivermos as nossas vidas em adoração. E pedirmos perdão pelas coisas que fazemos. E orarmos e clamarmos a presença de Deus nas nossas vidas e nos nossos ambientes também. Quantas vezes, antes de você chegar no seu trabalho, você para antes de abrir a porta e ora pedindo e entregando a Deus aquele dia da sua semana? Quantas vezes você ora agradecendo a Deus pelo carro que você tem, que pode te levar até o lugar de trabalho, ou que pode levar você de volta para casa? A gente ora a Deus antes da comida, porque isso é maravilhoso, e a gente poderia até orar também no mercado. Porque quantas vezes Deus multiplica até aquilo que a gente nem tem. E é um privilégio sermos parte do povo de Deus, sermos cuidados por Ele, termos a nossa história como parte da história de Deus. Quando confiamos em Jesus, a nossa história se torna parte da história de Deus. E Deus está trabalhando para nos redimir, para nos restaurar. Não para vivermos no pecado, nem para sermos indiferentes com as pessoas ao nosso redor. Para vivermos em fidelidade, para falarmos a verdade, para sermos fiéis no casamento, para sermos honestos com as nossas finanças, para sermos generosos com os nossos vizinhos. Eis uma vida de adoração. Uma vida de alguém que aprendeu a amar. Qual é a sua história? E como que Deus está mudando a sua história? O que é que Deus está fazendo para incomodar a sua história e você enxergar as coisas de um jeito diferente? O que é que Deus está fazendo para que você possa enxergar, para que você possa ver as pessoas ao seu redor? Deus não erra. Nenhuma vezinha. Ele sabe nos tirar dos nossos pontos baixos. E se nós entregarmos as nossas vidas a Ele, confiarmos nele e vivermos em santidade, a nossa história se torna parte da história de Deus. Então, para terminar, eu queria ler com vocês o texto de Efésios 2. Que fala de um terceiro muro. Que
precisa ser removido nas nossas vidas. Paulo vai começar falando da nossa história. E ele vai nos levar a um novo lugar, um lugar de adoração. Do mesmo jeito que Neemias 12. Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrem-se de anteriormente que vocês eram chamados de gentios, de povos por nascimento, chamados em circuncisão pelos que se chamam em circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Naquela época, versículo 12, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Quantas vezes nós construímos muros para nos proteger de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos? E não consagramos os muros que Deus está construindo na nossa vida de fortaleza, de generosidade, de fidelidade. Jesus quebrou a inimizade, quebrou o pecado. Ele amou até o fim romanos e judeus, gregos e troianos, russos e ucranianos. Como que ele não vai amar a você e o inimigo que te irrita tanto no trabalho? A pessoa que tanto te incomoda durante a semana. Aquele familiar que só te dá problema. Como que ele não ama essa pessoa? E por que ele não vai querer usar a sua vida para restaurar a vida dele? Versículo 15. Ele anulou no seu próprio corpo. Não foi metafórico, não foi bonitinho, foi na sua carne. A lei dos mandamentos que expressa ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo ser humano, uma nova identidade, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz. E ele destruiu ali a inimizade, nos oferecendo o amor e perdão. Ele veio e anunciou a paz a nós que estávamos longe, e a paz a nós que estávamos perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros. A identidade de vocês agora tem um propósito. Vocês não são forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício que é a igreja é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A gente continua vivendo em santidade. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Eu não sei qual é a sua história e o que trouxe você aqui hoje. Eu não sei quais são as preocupações que você tem de amanhã e durante a sua semana. Eu não sei quais são os desafios e quais são os pontos baixos da sua história. Deus sabe. E Ele trouxe cada um de nós aqui para que nós fôssemos corpo e família, para que construíssemos uns aos outros e edificássemos uns aos outros. Para que a nossa história fosse a história da igreja de Deus, a história do Deus que ama e que se entrega pelas outras pessoas, a história do Deus que vem atrás de nós, do Deus que não desiste nem mesmo nos nossos pontos baixos. Não foi um perdão metafórico, foi um perdão rasgado, ensanguentado e chorando e ainda assim dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E é esse perdão que nós celebramos em adoração. É esse perdão que nos consagra. É esse perdão que nos levanta para um novo propósito. Então, a gente pode cantar agora, e eu queria convidar você, se você tem uma história, se você quer que a sua história seja transformada por Jesus, se você quer que a sua história seja mudada por Ele, transformada por Ele, se você quer que a sua história seja uma história santa, eu quero convidar você a vir à frente para a gente orar juntos.
A nossa história, a nossa vida precisa estar consagrada ao Senhor. Não só um canto da cidade, a cidade inteira precisa estar consagrada. A nossa vida inteira precisa estar consagrada. E eu não sei o que Deus está te incomodando hoje. Eu não sei qual parte da sua história que te incomoda hoje. Que parte da sua história te preocupa. Que incerteza do seu futuro você ainda não sabe. Deus tem um propósito. Deus sabe dos seus pontos baixos, que você ainda vai cometer. E ainda assim nos ama e nos oferece o seu perdão. Então a gente não vai andar sozinho. Nós vamos orar uns pelos outros e a gente vai se entregar ao Senhor. Então eu convido você a ficar de pé. E se tem alguma coisa da sua vida, da sua história, de algo que te preocupa, que você precisa consagrar ao Senhor, seja algo bom ou seja algo ruim, eu quero te convidar a vir à frente, a entregar a sua vida, a sua história a Jesus, para Ele construir algo novo, algo santo, algo consagrado. Vamos cantar? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Jesus não desistiu de nós. Contigo vou caminhar, Jesus não desistiu de nós. o sol brilha, Jesus não desistiu. Ele te convida a confiar de novo, a ter esperança de novo. sempre há de existir amanhã preparado pra mim. Nosso Deus continua vindo atrás de nós e nos mostrando o seu amor. Quais são os pontos na sua história que pertencem a Jesus? E por que não é a história inteira? Não pode ser só o domingo, precisa ser a segunda-feira. Senhor, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo que o Senhor tem feito através de nós. Que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração e o nosso louvor, transformando as nossas vidas, transformando a nossa história. Por favor, Senhor, restaura as nossas vidas. Nos entregamos completamente ao Senhor, é o Senhor que muda a nossa história. O seu amor transforma as nossas vidas, a nossa identidade. No nome de Jesus oramos. Amém.
com questões que Deus está te inquietando e que você precisa colocar diante do Senhor. Não deixe passar esse momento que Ele está revirando algumas coisas da sua história, que Ele está trabalhando alguns valores, alguns conceitos que precisam ser transformados de acordo com o padrão de Deus e o querer de Deus. Pode ser que Ele esteja querendo que você coloque novos pilares da sua vida, memoriais de fé, e que sejam significativos e relevantes para a nova vida que Ele tem para você. Amém? Nós estamos quase finalizando o nosso tempo de culto. Mas ali atrás, aquele casal lindo que veio aqui comemorando 14 anos, eles têm uma lembrança. Se você está pela primeira vez vindo à nossa igreja, nosso tempo de celebração, nós queremos que você leve um memorial dessa igreja. Então tem uma lembrança ali atrás e eles vão entregar para você. Procure-o, chega até eles e diga: olha, é a primeira vez que eu venho aqui nessa igreja. Mas também você vai receber pelo menos 8 abraços, né? Porque no mínimo aqui como igreja nós temos por padrão darmos 8 abraços. Então certamente você não vai sair daqui sem um abraço. E não tente fugir, não tente escapar, porque a gente corre atrás para te pegar e dar um abraço. Porque pode ser que a gente, desse abraço, a gente restaure relacionamentos, a gente construa a jornada discipular, a gente construa amizades. Não é isso, irmã Maria? Que coisa boa, a família de Deus é assim. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, que essa semana seja uma semana do desfrutar do manancial do Senhor. Procure desenvolver com o Senhor intimidade e proximidade. Obrigada, querido Pedro Henrique, pela palavra que Deus trouxe ao nosso coração através de você. Ele continue te usando hoje e sempre, em todo o tempo. Feche os seus olhos, põe a tua mão direita no coração e nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por aquilo que o Senhor fez conosco e em nós nesta noite. Pai, que o teu amor e que a graça salvadora de Cristo Jesus e o consolo do teu Espírito continue conosco hoje e sempre, e que os memoriais de fé estabelecidos aqui hoje sejam eternos e permanentes em nossas vidas, e que o Senhor continue transformando-nos até que Ele volte. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu me rendo ao Senhor. Vamos terminar